Então, em primeiro lugar, quando a gente pensa na perda, na morte de uma pessoa significativa e tal, a gente não pode desconsiderar quem é a pessoa que está vivendo essa perda. E essa pessoa tem uma história de vida, características de personalidade, está numa etapa de desenvolvimento, então não dá para falar de uma forma genérica. O que a gente pode dizer é que, em princípio, os primeiros tempos, logo após a perda, costumam ser mais difíceis, mais angustiantes, a pessoa sente mais a falta e depois o processo de luto vai caminhando, né, na sua transição, mas não dá para generalizar. Então, o processo de luto, né, de elaboração de perdas significativas de pessoas ou situações, é um trabalho psíquico, consciente, de elaboração, né, que demanda bastante energia mesmo, né? O que vai ser levado ao final é muito peculiar também, né? Até porque o processo não finaliza. O interessante é que a gente pode aprender muita coisa a partir das nossas perdas. Você vê que depois daquele dia não apareceu mais. Ele não gostou. Mas é só pra usar estudo, né? Eu tive um filho com uma deficiência rara, que é uma deficiência do neuromuscular, atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Porém, ele nasceu com uma doença manifestada e essa doença não tinha perspectiva de vida, né? Eles falavam que era incompatível com a vida, que ele iria falecer a qualquer momento. Assim que ele nasceu, realmente ele não respirava, não se mexia, não piscava, ele era totalmente imóvel, mas ele tentava corresponder pela sutileza, ele tentava nos comunicar, conversar com a gente. Mesmo depois do nascimento, eles falavam que ele ia morrer a qualquer momento. E a gente ficava muito intenso, assim, com muito medo que isso podia acontecer a qualquer momento. Falar, é hoje que ele vai morrer, é hoje. Aí eu consegui um home care quando ele tinha 2 meses de vida. Eu levei ele pra casa e os médicos até me falaram, olha, aproveita o tempo que você tem com ele, porque ele vai falecer logo. Aí eu falei, olha, eu tô levando meu filho pra casa pra viver, não tô levando ele pra morrer. Se isso for pra acontecer, que seja do jeito que Deus quiser. Não há de mim, não vai ser por mim, nem por uma fatalidade médica, sim por uma situação. Aí eu conversei com meu marido, a gente resolveu tirar isso da nossa vida e não pensar mais na morte, assim, na vida. O que a gente poderia fazer para viver com ele dentro de tantas limitações que ele tinha. Ele viveu por 2 anos e 3 meses, é algo bem raro, assim, histórico pela doença. A gente conseguiu fazer várias coisas com ele, sair, passear, conseguir fazer coisas que, para quem está condenado, né, pela morte, ele não poderia ter feito. Até que chegou um dia que eu acordei 4 horas da manhã, eu vi que o oxímetro dele não estava muito bem, fui arrumar, voltei pro meu quarto, 20 minutos depois o oxímetro tocou, voltei, ele já estava todo cianótico, um roxo assim. Eu não sabia na época, mas aquilo queria dizer que ele já estava falecido. Dentro desse processo de luto, existe uma coisa que é a solidão, né? A solidão da dor. E quando a gente pode promover esse espaço para que as pessoas estejam juntas, elas começam a perceber que, por mais que o luto seja uma experiência única e individual, ela pode ser compartilhada. O
quarto dele era filmado 24 horas por dia. Eu fui procurar na câmera para saber o que tinha acontecido, porque a gente sempre fica, se eu pudesse ter feito alguma coisa, se eu pudesse ter feito alguma coisa. Vi eu no quarto, eu saí do quarto, a técnica de enfermagem olhando para ele, olhando para o oxímetro, mexeu com ele, sentou, o oxímetro tocou, apareceu eu de novo. E ele já estava desse jeito. Foi muito difícil, porque, como eu falo, a gente, por mais que a gente ache, sabe que isso um dia vai acontecer, a gente nunca está preparado. Nunca. Eu entendi a morte para ele, eu entendi que foi algo melhor para ele, algo que ele tinha uma doença muito agressiva, muito evoluída, mas eu entendi que para ele seria o melhor, né? Só que para quem fica é muito difícil, né? A dor da saudade é muito grande. O luto, eu falo para as pessoas assim, é muito louco, porque tem dia que você tá bem, mas tem dia que você tá lá embaixo. Aí tem dia que você sobe, tem dia que você desce. Eu acho que isso sempre surge como uma culpa, né? Principalmente o IC. E se eu tivesse feito mais? E se eu estivesse naquele lugar? O IC é um grande propulsor, né, dessa questão da culpa. Eu acho que contra o senso comum, né, a frequência de famílias, de pessoas que aceitam a situação, entendem a situação, é maior do que o senso comum pode, do que seria do intuitivo, do senso comum, né, vamos dizer assim. Há situações extremas de pessoas que não aceitam de jeito nenhum, mas elas são marcantes para nós também. Mas a maior parte das pessoas, das famílias, elas têm essa aceitação, elas têm essa compreensão, né? A finitude da vida é uma realidade para elas, é uma coisa que elas já tinham pensado antes e elas procuram aceitar. Não sei dizer qual seria a forma ideal de lidar com isso. É muito difícil você poder dizer dessa maneira, porque o grau de trauma, podemos dizer nesse sentido, é muito grande, né? Então, o mais importante é ver como que essas pessoas podem, primeiro, continuar vivendo, né? Reconstruir a sua vida, né? Enfim, são questões bem importantes. Acho que a morte, ela traz uma questão muito ambivalente, porque ao mesmo tempo que ela ainda é um tabu, onde as pessoas ainda têm dificuldade de lidar, eu acredito que seja a nossa grande ansiedade. Quando descobrimos que somos mortais, começa a nossa ansiedade, ao mesmo tempo que hoje em dia, nesse momento que a gente tem social, político no nosso país, a morte acaba sendo também tão banalizada. O luto está todos os dias. Todos os dias eu penso no meu filho, todos os dias meu coração aperta, dói, queima, é uma sensação muito estranha. Eu estou tentando transformar um pouco o luto, né, em algo bom. Tudo que eu aprendi com ele, de passar para outros que precisam, trocar informações, ajudar da melhor maneira que a gente consegue. Mas viver com o luto não é fácil. Eu vejo que há sim como superar, isso nunca vai sair da minha vida, essa dor nunca vai curar, mas que a vida continua. É uma sensação que acaba te fortalecendo se você souber usar ela por uma coisa boa. Talvez eu sabendo que o tempo de vida dele era curto, eu tinha pressa de fazer ele viver, né? Então, eu sempre estive com ele, ficava grudada 24 horas, conversava, cheirava, beijava, explicava as coisas pra ele, colocava nos desenhos se ele gostava. Por isso que depois que a gente perde, a gente fica meio perdido. Ainda mais quando a gente se entrega de tanto assim. Eu falo para algumas mães que eu vivi com os 2 anos que eu vivi com ele, às vezes é mais do que uma mãe que vive com um filho de 15, 18 anos, porque foi muito intenso e cada minuto muito bem vivido. Então meu coração é muito em paz em relação a isso.
de porque eu não fiz isso, não tem nada que eu não tenha feito. Então, de alguma forma, eu acho que isso tem a ver com a forma como a pessoa viveu a sua própria vida. E aí a morte pode ser mais aceita nesses casos de uma pessoa que está sempre procurando mais alguma coisa e tal, e acha que se ela morrer, ela não vai conseguir fazer tudo. A gente não vai conseguir fazer tudo. Agora, existem algumas coisas que podem dificultar o processo de morrer e que tem a ver com a tecnologia médica, tem a ver com a maneira como a sociedade lida e não suporta ver a questão da morte. Então, esse é um tema que eu acho que a gente tem que discutir muito na atualidade, porque antes as pessoas morriam, tinham uma doença e morriam, e hoje não. Existem várias intervenções, algumas por bem, mas outras que prolongam a vida indefinidamente com muito sofrimento. Eu gosto de conversar muito antes, né? Não criar uma expectativa exagerada, né? Claro que também assustar demais o paciente para que depois qualquer resultado positivo seja visto como um milagre também não é o mais adequado, né? A gente procura ajustar a expectativa para a realidade. Embora haja casos muito difíceis, você sabe que a maior parte das famílias entende bem a situação, né? Há uma percepção do leigo, né, de que há situações, há pontos de sem retorno, né, pontos além dos quais não há retorno, e que acaba fazendo com que a aceitação seja melhor. Eu lembro que tinha uma música do Renato Russo, na fase onde ele já estava adoecido, que ele diz: eu aprendi a ter tudo que eu sempre quis, eu só não aprendi a perder. E eu acho que a gente não aprende mesmo a perder. Por mais que você trabalhe com esse tema, por mais que você tenha passado por outras perdas, nós não sabemos perder.